Bom dia. E aí, professor, e aí, Bom dia. beleza? Beleza. Pinguim. Vejamos se é dos outros. Esperar o pessoal chegar. Eu achei tão estranho porque geralmente os professores eles se movimentam cedo nos grupos. Não tem nenhum professor mandando link. Eu fiquei com a impressão de que talvez hoje não tivesse aula em Peixoto, fosse feriado em Peixoto. Cadê? Bom dia, pessoal. Eita, que a sexta tá boa. Veio bem pouquinha gente até agora. Permitir. Ai, ai. Eu aguardo. Talvez eu tenha chegado cedo demais.
Só 8. Falta pouco. Bom, pessoal, vamos começar, né? Hoje a gente vai resolver alguns exercícios sobre seno e cosseno. É importante a gente saber bem o que se faz, dominar bem o seno e cosseno, certo? A parte de trigonometria, ela é bem importante, ok? Então, o que nós vamos fazer? Hoje foi cedo. Então, o que é que acontece? A gente vai fazer o seguinte, eu vou resolver esse aqui com vocês, ok? E ele é bem facinho, certo? A gente tem que encontrar o y e, para começo de conversa, nós temos que identificar quem é quem dentro do triângulo, certo? Então, veja só. Ai, caramba. O y, que é o que a gente quer encontrar, certo? Ele é a hipotenusa do triângulo, certo? É a nossa hipotenusa, porque está de frente para o ângulo de 90 graus. Ele não encosta no ângulo de 90 graus, esse lado aqui. Então, é a nossa hipotenusa, ok? E nós temos aqui um cateto, certo? Encosta no ângulo de 90 graus, é um cateto. E esse cateto, além de encostar no ângulo de 90 graus, como eu já devo ter mencionado na aula passada, ele também encosta no nosso ângulo de referência. Nós só temos um cateto e um ângulo, certo? Ele encosta no ângulo de referência. Então, ele é um cateto adjacente. Cateto adjacente, certo? Lembrando daquele esqueminha que eu falei para vocês, que vocês podem decorar, só H, KH, tua. Só H, KH, tua. Pô, tá aqui uma TV, cara. Isso aqui tá acabando a HDMI e a secção dela. Como é, Thomas? Oh, nada não, professor. Perdão. Beleza. É que eu tô participando da aula quarto do Felipe, tá, professor? Aí a gente tá ajeitando aqui os negócios lá. Ok? Beleza. Tava sem net. Não tem problema, não.
Emily? Beleza. Pode falar pelo WhatsApp. Tá, Emily? Então, só H caga à toa. Beleza? O seno vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, enquanto que o cosseno é a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa e a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente, essa divisão. Desses daqui, o que a gente pode estar utilizando é o cosseno, porque nós temos o cateto adjacente e nós temos a hipotenusa, e nós queremos saber a hipotenusa, ok? Nós temos aqui um ângulo de 30 graus, então vai ser o cosseno de 30, ok? Eu vou passar aqui para o quadrinho, porque eu não aguento escrever muito tempo com o mouse, certo? Então, nós temos o seguinte, nosso triângulo era um triângulo nesse formato, com ângulo de 30, triângulo retângulo, certo? Espero que vocês estejam conseguindo enxergar, por mais que seja inclinado. E aí, aqui, esse lado media 5 centímetros, médio, né? E nós queremos descobrir y, aqui em cima, ok? Então, nós vamos utilizar o cosseno. E aí, nós temos o seguinte, o cosseno de 30 graus, cosseno de 30 graus, ele é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Ok? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos substituir os valores do cateto adjacente e da hipotenusa. Então, o cosseno de 30 graus vai ser igual a 5 centímetros aqui sobre y. Ok? Agora, resta nós sabermos qual é o valor do cosseno de 30 graus. Quanto que dá essa divisão, certo? Isso aqui é um 5, não é um S, não. Então, certo? Resta sabermos quanto nós vamos obter com essa divisão. E aí, para sabermos quanto a gente vai obter com essa divisão, a gente faz aquela nossa tabelinha, certo? Já posso falar o resultado? Sim. Deu raiz de 3 sobre 2. Opa, vamos ver aqui. Quem que falou? Amanda. Ah. Eu não sei, porque a apostila está errada. Certo? A apostila deu a 2. Não, eu fui conferir com o resultado da apostila, porque eu não resolvi esse exercício. Aí, quando eu fui olhar aqui na apostila, a apostila, no resultado dela, ela trocou o ângulo de 30 por 60. Então, o resultado que está aqui na apostila está errado. Aí, eu não sei se o teu resultado está certo. Então, você vai ter que esperar terminar de fazer. Entendeu? Não, mas esse é, tipo, esse 30 aí, sabe? Cosseno de 30. Naquela tabela da raiz de 3 sobre 2, que foi o que você fez ontem, a tabela. Eu sim. Você está falando o resultado do cosseno de 30. da tabela. Não o resultado final. Não, é porque, na verdade, o que eu ia fazer? Eu ia refazer a tabela com vocês, até vocês ficarem com raiva de mim. Entendeu? E aí, vocês, de tanto fazer essa tabela, vocês iam lembrar da tabela para não precisar eu estar fazendo de novo, entendeu? Então, vamos fazer a tabela de novo. Na tabela, a gente vai fazer o seguinte: seno, cosseno, tangente. Aí, a gente tem 30, 45, 60. Ok? Aí, a gente começa aqui, ó. Seno de 30, a gente coloca 1, 2, 3, certo? E no cosseno, voltando. 3, 2, 1. Não vão voltar de lá para cá, não, senão dá errado, viu? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ou então 1, 2, 3, aí voltando para cá, 1, 2, 3, certo? Mas um é o contrário do outro.
ok? E aí a gente pega dividido por 2. Aqui também. Passa a raiz nos que não são 1. Vamos dividir por 2. No 3 e no 2 vai raiz. No 1 não precisa, porque raiz de 1 é 1, ok? A raiz é só em cima, beleza? A tangente, ela vai ser diferente, certo? Essa daqui vai ser raiz de 3 sobre 3. Essa aqui a gente acaba decorando, certo? Essa daqui é 1, porque esse dividido para esse dá 1. E esse aqui dá raiz de 3, ok? Ok. Então, essa daqui eu acabei... não estou fazendo a demonstração de novo, certo? Mas é esse seno dividido para cosseno. Vai dar esse daqui, se você fizer. Mas, esqueci como é que é. Não, então divide esse para esse e você vai encontrar o resultado. Mesma coisa aqui. Se você dividir esse para esse, você encontra esse resultado aqui. Ok? Beleza. Vamos, então, fazer o seguinte. Vamos ver aqui. É o cosseno de 30, certo? Então, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, como a Amanda já havia falado. Então, vamos aqui colocar, no lugar do cosseno de 30, nós colocamos raiz de 3 sobre 2, que vai ser igual a 5 sobre y. E o que é que a gente pode fazer aqui? Isso aqui é igual a uma regra de 3, eu posso multiplicar cruzado. Ó. Eu posso fazer o y vezes o raiz de 3 e o 2 vezes o 5, certo? Então, o que é que a gente vai obter? No canto de cá, para não ficar pouco espaço, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar y raiz de 3, assim, ó, y vezes raiz de 3, vai ser igual a 2 vezes 5, certo? Então, esse y aqui, 2 vezes 5, eu já sei que é 10, esse raiz de 3 eu posso passar dividindo. Então, vou ter o seguinte, y é igual a 10 sobre a raiz de 3. Posso ter raiz embaixo? Não posso. Então, eu vou multiplicar ambos o quociente e o denominador por raiz de 3, certo? E aí o resultado vai dar o mesmo, da divisão. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. E 10 vezes raiz de 3 fica isso mesmo, 10 vezes raiz de 3, ok? Posso simplificar isso aqui? Não posso, certo? Então, o resultado fica sendo isso aqui mesmo. 10 raiz de 3 sobre 3 centímetros. Ok? E o resultado acabou dando diferente do da apostila, porque a apostila deu uma doidada aqui e disse que era cosseno de 60. Ela estava dizendo que o ângulo era 60 graus. Isso foi bem estranho. Mas, e aí? Acharam difícil? Professor, acho que eu tenho que me explicar, porque eu não estou entendendo nada. Ixi, cortou. Pode repetir, Leandro? Eu não estou entendendo A nada. gente tá com dificuldade, professor. Vocês estão tendo dificuldade? Ontem parecia um pouquinho mais fácil, né? Eu tô com dificuldade no final, só. No final, aonde? Dá conta? Amanda, eu tô tipo a Amanda, professor, só que uma sutil diferença. A diferença da mão é no final. A nossa é em tudo, só isso. Uma coisa Meu Deus. uma coisa que vocês vão ter que lembrar, para começar a conta sempre, é o seguinte, é esse só HKH aqui. Porque você tem que saber se você vai usar o seno, o cosseno ou a tangente, certo? Os valores Isso eles também complica. aventados na tabela, certo? E aí, como é que você sabe qual desses três você vai usar? Você tem que saber o que você tem e o que você quer descobrir,
certo? Por exemplo, nesse mesmo triângulo aqui, se eu tenho 5 centímetros nesse cateto adjacente, então tem Professor, o que é cateto... tangente? Como? Explica sobre a tangente. Que é que tem a tangente? Essa daqui? Como que ela é? O que ela é? Ela é o cateto oposto, esse cateto aqui, ó, dividido pelo cateto adjacente, que é esse que nós temos. Então, olha, se eu tenho o cateto adjacente, logo de cara eu já elimino o seno, porque o seno não usa cateto adjacente. Ou vai ser cosseno, ou vai ser tangente, certo? Se eu quero descobrir hipotenusa, é cosseno, que foi o que a gente usou agora. Mas se eu quisesse descobrir o cateto oposto, aí eu usaria tangente, que eu tenho adjacente e oposto, né? E aí o cateto oposto dividido pelo adjacente é a tangente. Aí eu poderia usar a tangente de 30 graus, que é esse ângulo aqui, certo? Então vocês têm que prestar atenção, porque eu preciso saber o ângulo e o que eu tenho, qual é o tamanho, qual é a dimensão que ele me dá, se é do cateto adjacente, se é do oposto ou se é da hipotenusa, certo? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Olha só, eu vou fazer o seguinte, vamos descer aqui, vamos resolver outro exercício desse, para ver se vocês conseguem entender bem, certo? Outra coisa que a Amanda falou que talvez seja a dúvida dela, não tenho certeza, mas eu acho que é com relação a essa divisão aqui, certo? Nós temos o resultado, o cosseno de 30, né? Ele dá a raiz de 3 sobre 2, ok? Então, isso aqui é fato. E isso é igual à divisão do nosso triângulo, que era y dividido para 5, ok? Essas duas divisões dão o mesmo resultado. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer a multiplicação cruzada, como se fosse uma regra de 3. O raiz de 3 está para 5, assim como 2 está para y. Aí eu posso fazer raiz de 3 vezes y, fica y raiz de 3 aqui em cima, e 2 vezes 5 vai ser igual a 2 vezes 5. Está aqui o 2 vezes 5 aqui, certo? 2 vezes 5 dá 10, coloquei o 10 aqui, e o raiz de 3 que está multiplicando, pode passar dividindo. Isso aqui vai dar 10 sobre raiz de 3. Mas a gente aprendeu em radiciação que não é legal deixar raiz de 3 embaixo, porque fica difícil você efetuar essa divisão e achar o resultado. Então, a gente passa ela para cima. Como? Multiplicando pela mesma raiz em cima e embaixo. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, e raiz de 3 vezes 10 dá 10 raiz de 3, certo? Então, não é tão difícil assim. Ah, professor, posso deixar o resultado assim, em fração e com raiz? Pode. Não precisa efetuar a raiz de 3 e multiplicar por 10 e dividir por 3, não. Pode deixar assim o resultado, que esse resultado é completamente aceitável, ok? Vamos resolver aqui outro triângulo. Isso. Professor, deixa eu terminar de copiar, por favor. Como? Deixa eu terminar de copiar, por favor. Agora que eu descobri a página. Tá. Deixa eu voltar para cá. Eu esqueci de falar a página para vocês, né? Nós estamos na página. Esse exercício foi da página 352, ok? É porque eu estava empolgado imaginando que vocês estivessem continuando de onde a gente parou ontem. Acabei esquecendo. Desculpa aí. Ok. Já copiaram? Terminei. Beleza. Então, vamos ver esse outro aqui, certo? Nesse outro aqui, o triângulo está em outra posição. Essa outra posição aqui, ela pode... Uma coisa chata. Estou recebendo mensagem aqui no... Pronto.
Tirei. Então, nesse outro triângulo aqui, nós temos o seguinte. O nosso ângulo de 90 graus está aqui em cima. Então, quem é a nossa hipotenusa nesse caso? A hipotenusa, ela vai... 2 centímetros? Não. Não, é o 2. É o Tá 2. faltando. A hipotenusa Hipotenusa é o que não tem nada. é o que não tem Sei nada. lá, professor. Então, a gente vai trabalhar com os catetos. Eu tenho 2 catetos aqui. Esse aqui, que é o Z, em vermelho, e os 6 centímetros em azul, certo? Nosso ângulo de referência, ele está aqui. 45 graus, ok? Ele deu o ângulo de referência. Eu lembro que a Tainá perguntou ontem, o ângulo de referência é você que dá, a gente que escolhe. Então, o ângulo de referência, aqui no exercício, ele está dando o ângulo de referência. Mas, se você quiser, você pode escolher. Por exemplo, eu não gosto de trabalhar com 45 graus, quero trabalhar com outro ângulo. A soma dos ângulos internos, essa soma, ela dá 180 graus, certo? Então, se você quiser saber quanto é esse ângulo aqui, e se você prefere trabalhar com ele, 45 mais 90 vai dar 135. 135. Mas aí, tem um melhor para usar? como? Mas tem algum melhor para usar? Tipo, que seja melhor, digamos, que o povo quase todo O mundo usa. melhor para usar são esses daqui, sempre. Esses 3 ângulos, 30, 45 e 60. São os melhores ângulos, porque você tem como consultar essa tabelinha aqui e essa tabelinha aqui em vestibulares, em provas, inclusive na minha prova, vocês têm que saber ela de cor, certo? Tem que saber essa daqui decorada. Aí, infelizmente, eu vou obrigar vocês a decorar essa tabela. Eu odeio esse negócio de decorar, mas não tem jeito. As provas exigem isso, né? Vestibular. Ano passado eu decorei a musiquinha dessa tabela e eu nem sabia que tabela era essa. Sério? Por que você decorou essa musiquinha? Porque apareceu no Instagram e aí eu achei interessante. Pois agora ela é útil. Lembre da musiquinha. Então, aqui vai dar 5 e aqui vai dar 4, certo? Então, olha só. E aqui é 0, óbvio, né? Então, é 45 graus, do mesmo jeito. Então, tanto faz, você pode usar esse ângulo aqui, que é 45 graus, quanto esse. Esse triângulo está meio torto, vocês estão vendo? Se esse é um triângulo de 45, 45, o que é que acontece? Ele era para ser um triângulo isósceles, então Z aqui vai ser igual a 6 centímetros. Isso eu já estou adiantando para vocês, certo? Mas a gente vai fazer a continha direitinho. Ele colocou o desenho do triângulo torto, porque o desenho que ele bota na prova não importa. Ele podia colocar esse desenho assim, ó. Bem feioso. Mas se ele diz que esse ângulo aqui tem 45, e esse aqui tem 90, então esse aqui tem 45 também. Não importa o quão feio é o desenho, ok? Então, vamos lá. Eu posso usar esse cara como, no caso, se eu trocar desse lado para esse lado, esse aqui passa a ser o adjacente e aquele o oposto. Mas nós vamos fazer do jeito que a apostila quer, certo? Então, o que é que acontece? Então, o que é que acontece? Esse cara aqui é o nosso cateto o quê? O azul. Que cateto é esse? O oposto? Não, ele está encostando no ângulo de referência. Então, adjacente. Exatamente. Esse é o Eu oposto. sempre esqueço o nome de falar, tipo, pronunciar, não consigo. O nome- Tentando lembrar.
adjacente. É bom lembrar esse nomezinho. Adjacente é uma coisa que encosta, certo? Uma coisa que está do lado. No caso, vocês podem até usar esse nome no dia a dia de vocês que fica mais fácil de decorar. Tipo, o negócio está adjacente à estante. A cadeira Então, o tá adjacente, ele é tipo... Ele tá do lado. encostando no ângulo de 90 graus e ele também tá no... que tá Exato. mostrando, tipo, 45. Exato. Os dois catetos são adjacentes ao ângulo de 90 graus, os dois, certo? Mas o cateto adjacente nosso é o cateto que está adjacente ao ângulo de referência. Então, ele é adjacente aos dois. Ele é adjacente ao de 90 e é adjacente ao ângulo de referência. O oposto, ele só é adjacente ao de 90. Ele não é adjacente ao nosso ângulo de referência, certo? Que é esse daqui. Por que eu falo de ângulo de referência? Eu nem li a apostila e nem sei. Na verdade, eu devia ter lido, né? É feio falar isso. Mas é porque essa apostila é nova e eu li a antiga. Mas o que acontece? Eu falo ângulo de referência porque, para esse lado aqui, esse é o adjacente e esse é o oposto. Mas se o ângulo fosse desse lado aqui, esse aqui seria o adjacente, aquele seria o oposto. Aí a coisa mudaria, certo? Para cada ângulo é uma posição. Mas vamos lá. Então, vamos resolver isso aqui. O que acontece? Primeiro de tudo, a gente volta para o nosso SOH Kagatua, certo? Lembrem do SOH Kagatua também. Isso aqui é outra coisa que eu estou esperando que vocês lembrem com facilidade. Professor, Oi. assim, se o senhor puder explicar direitinho o que é esse só H aí? O SOH Kagatua, ele é aqui é o seno. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou apagar. Vamos por cores, certo? Esse cara aqui, ele diz o seguinte: seno. Nossa, é muito ruim escrever com isso aqui. Seno de um ângulo alfa vai ser igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Aí tem um problema também que eu sou canhoto e eu uso o mouse com a mão direita. Isso aqui é muito sofrido para mim. Esse daqui é o seguinte. Faz um quadrinho. É por causa das cores. Eu comprei uma caneta mouse e eu estou esperando essa caneta mouse chegar. Aí eu vou poder usar como se fosse uma caneta mouse. Mas daqui que chega esse negócio. Essas coisas que vêm da China. Aí aqui é o cosseno de alfa. Ele é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. É para poder você lembrar quais são as divisões. Ó, seno é oposto sobre hipotenusa, só. Aí, o cosseno é adjacente sobre hipotenusa, KH, só H, KH. E, por fim, nós temos o TOA, que ele é a tangente, certo? Tangente de um ângulo alfa qualquer vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. A tangente mexe só com o cateto, certo? Beleza, então qual desses três a gente vai utilizar para poder resolver essa questão? O cateto adjacente. Não, é o cateto lá oposto com o cateto adjacente? Exatamente. Essa é a tangente. A gente tem que usar esse daqui, porque a gente tem o cateto adjacente e o cateto oposto, né? Então, a gente vai
fazer a divisão de um pelo outro. Eu vou passar para o quadrinho, então. Deixa eu apagar aqui o exercício anterior. E aí a gente tem o seguinte. Eu vou redesenhar o triângulo aqui, só para fins didáticos. O triângulo estava nesse formato, apesar de ser um triângulo isósceles, 45 graus. A gente tem aqui como 6 centímetros, e aqui a gente sabe que é Z, certo? Então, o que acontece? A gente vai usar tangente, ok? Então, a tangente, o ângulo alfa aqui é 45, certo? 45 graus. Então, vou botar tangente de 45 graus, vai ser igual a cateto oposto, que é Z, sobre... Não, deixa eu colocar a formulinha para vocês se acostumarem. Cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Então, eu vou substituir o cateto oposto, tangente de 45 graus, vai ser igual cateto oposto, que é Z, substituir, e o cateto adjacente, que é o 6, substituir. Agora eu tenho que substituir o 45, volta na tabelinha. E como eu disse para vocês, essa tabelinha vocês têm que fazer uma vez na prova. Eu não estou entendendo, professor. Como que eu está montando essa conta, sabe? Desculpa, não entendi. Isso que eu não estou entendendo. Como que o senhor está montando a conta? Melhoralhão. A conta sempre vai ser nesse sentido, Leonor. O que acontece é que algum cara muito louco, deixa eu voltar aqui, eu vou repetir a explicação de ontem rapidinho. Algum cara muito louco fez o seguinte, ele pegou, eita, o que eu fiz, cara? Vim parar nesse cara aqui, ó. Voltei para os meus triângulos. Volta aqui, volta aqui. Voltei demais, sem querer. Algum cara muito louco descobriu que se o triângulo tiver sempre os mesmos ângulos, uma divisão entre um lado e outro lado desse triângulo, que tem sempre os mesmos ângulos, certo? Por outro triângulo que tem um tamanho diferente. Esse aqui, ó, é maior do que esse, tá vendo? Mas se eu dividir esse lado por esse lado, vai dar o mesmo valor. Sempre dá o mesmo valor, entendeu? Basta o ângulo ser o mesmo. Os três ângulos, né? Aí, como o triângulo retângulo, a gente sempre sabe que um ângulo é 90, se um ângulo for igual para dois triângulos, os três ângulos são iguais, entendeu? Por isso que a gente só usa um ângulo de referência, não usa os três. Aí, essa divisão por essa sempre dá a mesma coisa. Então, ele deu nomes a essa divisão. Para dar nomes a essa divisão, ele teve que dar nomes aos lados do triângulo. O lado que fica de frente para o 90 graus é a hipotenusa, que vocês já conheciam lá no Teorema do Pitágoras, e os catetos, agora, eles têm nomes em relação a esse ângulo que eu escolho. Então, eu chamo esse ângulo de referência, certo? E o lado que encosta no ângulo de referência é o cateto adjacente. O lado que não encosta no ângulo de referência é o meu cateto oposto, certo? Então, para cada ângulo, cada divisão dessa vai me dar um valor. Por exemplo, se eu tenho um triângulo retângulo com um ângulo de 1 grau, o seno, que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, dá 0,017 aproximadamente. Esses valores, a maioria deles são irracionais, são dízimas não periódicas, certo? Então, o seno vai dar 0,017, cosseno vai dar 1, aproximadamente, e a tangente vai dar 0,017. Se for um triângulo com um ângulo de 2 graus, vai dar esses valores aqui. O seno, cateto oposto dividido por cateto por hipotenusa, cosseno, cateto adjacente dividido por hipotenusa, e tangente são os catetos divididos um pelo outro.
Aí, o que acontece? Nesse nosso triângulo aqui, que a gente está vendo agora, eu tenho os valores de o ângulo meu, que é 45 graus, esse cateto adjacente aqui, que é 6 centímetros, e eu quero descobrir esse outro cateto aqui, quanto ele mede, certo? Então, o que é que eu faço? Eu posso usar a relação da tangente, já que eu tenho dois catetos aqui. Se eu dividir um pelo outro, ele vai dar sempre o mesmo valor de qualquer triângulo que tenha um ângulo de 45 graus. Aí, veja só como é que fica. Primeira coisa, eu monto a formulinha da tangente, certo? Então, a tangente de 45 graus, posso chamar isso aqui de tangente de alfa, para a formulinha. Tangente de um ângulo alfa. A tangente de um ângulo qualquer vai ser sempre o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, certo? No nosso ângulo de referência é 45, então substitui alfa por 45, certo? O cateto oposto meu é Z, que está de frente para o ângulo de referência, tá vendo? Z. E o meu cateto adjacente é 6, esse daqui, certo? Porque ele está encostado no ângulo de referência. Então, eu posso pegar esse tangente de 45 aqui e substituir pelo valor que essa divisão sempre vai dar, independente do tamanho desse triângulo. Então, o que é que acontece? Essa tabelinha aqui, que eu falei que vocês têm que decorar, tem esses valores. A tangente de 45 é 1, certo? Se a tangente de 45 é 1, a gente vai ter o seguinte. Eu posso substituir tudo isso aqui, esse tangente de 45, eu posso substituir por 1, pelo número 1. Porque ela vale 1. Ela sempre vai dar 1. Então, Z sobre 6 vai ser igual a 1. Se Z dividido para 6 é 1, então Z é igual a 6. Porque 6 dividido para 6 dá 1. Opa. Entenderam? Facinho, né? Entendi mais ou menos. Quase nada. Essa foi mais fácil. Essa daqui é sempre a mais fácil, porque a tangente de 45 sempre dá 1. Então, É verdade. o triângulo que tem 45 graus, ele, na verdade, é um triângulo assim. A apostila desenhou mal desenhado de propósito, para vocês não perceberem. Mas se desenhar bonitinho, esse triângulo tem os dois lados iguais dos catetos, porque esse ângulo é 45 e esse ângulo também é 45. Igual um esquadro de vocês. Vocês têm um esquadro que é um esquadro de 45. Ele tem 45, 45 e 90 aqui. Certo? E aí, o que é que acontece? Aqui tem 6 centímetros, aqui também tem 6 centímetros, certo? Então, quando vocês virem um triângulo com ângulo de 45 graus, vocês nem precisam fazer conta. Um cateto é igual ao outro, automaticamente, certo? Isso aí não tem perigo de não acontecer. Por quê? Porque a tangente de 45 é 1. Então, o cateto que tiver aqui passa para cá, o que tiver aqui passa para cá, na divisão vai dar igual. Certo? Esse igual a esse. Aí você nem precisa fazer conta. Beleza? A não ser que ele dê a hipotenusa desse triângulo, certo? E você tem que descobrir o cateto. Aí, nesse caso, você vai ter que usar... Eu tava pensando nisso. Exatamente. Aí, nesse caso, você vai ter que usar ou seno ou cosseno. O que você preferir. Isso só é válido só quando você for usar tangente, né? Que você não Isso. precisa fazer conta. Se você for usar a tangente de 45, você nem precisa fazer conta. Vai direto. Já pode pôr, vai na fé. Ou você também pode fazer o seguinte, ó. Se você tiver hipotenusa, tá aqui, 45 graus, certo? Eu tenho minha hipotenusa que é 10, esse aqui é 45. Eu posso usar o seno e cosseno? Posso. Mas eu também posso usar o teorema de Pitágoras, porque se esse lado aqui é igual a esse lado, os dois são x, certo? Então, eu posso dizer que hipotenusa ao quadrado, tipo 10 ao quadrado,
vai ser igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. Isso aqui é o quê? É 2x ao quadrado. 2x ao quadrado é igual a 100, né? Tá vendo? Ó, nem preciso do seno e cosseno. O triângulo de 45 graus é o mais tranquilo de trabalhar. Sempre. Certo? Você não precisa usar seno e cosseno para ele, praticamente. Bom, mas os outros ângulos precisam. Certo? Vamos continuar, então. Não, eu ia fazer com esses quadrinhos. Vocês já copiaram isso aqui, né? Tiraram o print. Esse triângulo aqui foi só uma demonstração. O exercício mesmo é só isso aqui. Vamos voltar para cá? Alguns exercícios mostram a utilidade prática de você saber o seno e o cosseno, ok? E um desses exercícios é esse aqui. Imagina o seguinte. Para determinar a altura de um poste, um estudante de 1,70 m, mais ou menos a minha altura, do chão, não é a minha altura porque é a altura do olho dele, esse cara é mais alto que eu. E a 30 metros do poste, olha só, prestem atenção, eu tenho um poste, ele está em pé, certo? Eu não consigo pegar uma trena, deixa eu passar isso aqui para ver. Eu não consigo pegar uma trena, uma fita métrica, e puxar ela na altura do poste. Por quê? Porque eu não consigo subir no poste, eu não tenho essa habilidade de subir o poste. Ele é muito alto, eu tenho medo, lá passa a eletricidade, é perigoso. Então, o que é que eu faço para medir a altura do poste? Eu pego a mesma fita métrica e meço 30 metros de distância em relação ao poste, por exemplo. Certo? Esses 30 metros aqui. E aí, com o aparelho, eu consigo medir o ângulo em que eu vejo a ponta desse poste, certo? Notou que o ângulo de visão era de 30 aqui, viu? 30 graus, foi erro de digitação. O ângulo de visão era de 30 graus, então ele conseguiu medir esse ângulo aqui, 30 graus, para ver a ponta do poste. E aqui eu medi 30 metros. Agora, com isso, ele sabe que o poste, ele está fincado a 90 graus no chão, certo? Aqui no chão, o poste está fincado a 90 graus. Se ele não tivesse fincado a 90 graus, esse poste ia estar igual a Torre de Pisa, né? Está deitado. Então, para o poste estar em pé, tem que estar a 90 graus. Então, é um triângulo retângulo que se formou aqui. Desse triângulo retângulo, eu quero descobrir o quê? A altura do poste. O que é que eu posso fazer? Aqui eu tenho um triângulo menor, certo? E aí eu posso descobrir essa altura aqui por seno e cosseno. E essa altura aqui é só eu somar o 1,70 m do cara, ok? Lembrando a vocês que esse desenho aqui, ele não está em escala, ele não está bonitinho. Vocês podem reparar que o poste, esse pedaço aqui parece bem menor do que a altura do cara, mas não quer dizer que é menor. O desenho é só ilustrativo, certo? Isso aqui pode dar 20 metros mais 1,70 m, certo? E não tem nada a ver o desenho, mesmo. Mas o que importa são os dados. A gente sabe que esse cateto aqui tem 30 metros, eu já estou adiantando que é um cateto, certo? Porque a hipotenusa está aqui, ó, de frente para o ângulo de 90. E o que é que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir o outro cateto, eu vou chamar isso aqui de Y. Y, e aqui é 1,70 m, 1,7 metros. Certo? Beleza. Então, eu quero descobrir esse Y aqui. Vou chamar de X. Esse X. Ok? Vamos transferir esse triângulo para um desenho aqui no quadrinho. Então, o que a gente vai obter? A gente vai obter o seguinte. Vocês querem tentar fazer esse? Eu dou 5 minutos para vocês tentarem fazer. Eu vou fazer o desenho aqui do triângulo. Então, esse é o triângulo da vista do rapaz. Ele tem 30 graus aqui. Certo? Aqui embaixo tem 30 metros de distância. E a gente quer descobrir esse X aqui. Tentem fazer vocês. Lembrem de usar a tabelinha, ok? Lembrem de usar a tabelinha.
Tentem aí. Agora são 8h50, quando for 8. Professor, Oi. Professor, Hum. qual seria o adjacente se os dois estão relando no ângulo lá? Qual? Nesse daqui? Tipo, qual seria? É, Ó, esse lado aqui é o lado que está batendo no 30 agora. Tá vendo? No 30 graus. qual é o adjacente? O adjacente é aqui encosta no ângulo de referência. Aqui é o 50, ó. Aqui é o 30. 30 metros. Tá vendo? Esse lado aqui mede 30 metros. E ele está encostando no ângulo, tá vendo? Mas o Então, outro também tá. Hã? Mas o outro não tá também? Encostando? Não, ó. O outro é esse aqui. Esse aqui é o outro cateto, ó. Quem está Ah, encostando é a então. hipotenusa. A hipotenusa encosta Ah, no... verdade. No ângulo de 90, eu tinha esquecido. a gente vai usar a fórmula do cosseno, né, professor? O cosseno usa a hipotenusa. Aqui você está com dois catetos para descobrir. A altura do poste é um cateto também. Ah, tá. Professor, outra dúvida. A gente tá tentando descobrir o outro cateto ou a hipotenusa? O outro cateto é a altura do poste. Ah, tá.
Opa, 5 minutos. E aí? Eu fiz. Eu consegui, mas eu não sei se tá certo. Deu quanto? Deu. Hipotenusa é igual a. Não, pera. Deu 60 raiz de 3 sobre 3. Não sei se tá certo, mas eu tentei. Dá uma checada aqui, Bruno. Talvez eu tenha errado na hora de escolher. Porque eu tô muito em dúvida naquilo. Eu não estou entendendo o que a apostila fez aqui, não. Não achei a resposta da apostila. Vamos fazer, então. Ó, aqui, então, nós temos cateto e cateto, certo? Então, no SOHCAGATU, a gente vai usar tangente, certo? Porque são dois catetos, ok? E nós temos o cateto adjacente. Então, o ângulo é 30 graus, a gente vai ter o seguinte. Eu tô com muita dúvida nisso. A tangente... Então, tipo, eu usei o errado, porque eu tô com dúvida. nessa parte, né? Então, veja só. A tangente de alfa é uma tangente, certo? Até aí, você tinha feito certo, né? Ela vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. É bom escrever a formulinha, você lembrar essas formulinhas e escrevê-las, porque aí depois você só substitui os números, ok? Então, vamos lá. O meu cateto oposto é x, então aqui eu vou colocar x. A tangente é do ângulo 30. Vou colocar a tangente de 30 graus, substituir, que é igual a cateto oposto é x, e o cateto adjacente é 30. Aqui, certo? 30 graus, ou 30 metros. Agora a gente vai aqui, ó, na nossa tabelinha. E aí, para 30 graus, a gente tem raiz de 3 sobre 3. Ok? Raiz de 3 sobre 3. Então, a gente vem aqui e substitui esse cara aqui, o tangente de 30, por raiz de 3 sobre 3. A gente vai ter o seguinte. Raiz de 3 sobre 3 é igual a x sobre 30. Certo? A gente pode fazer isso multiplicando cruzado, ou a gente pode também perceber o seguinte. Vejam que esse 3 aqui é igual a esse aqui, só que vezes 10. Tá vendo? Então, em cima também vai ser esse cara vezes 10. O x vai ser igual a 10 raiz de 3. Mas vamos fazer cruzado para ver como é que fica. X, a gente vai ter 3x, que vai ser igual a 30 vezes raiz de 10, ou raiz de 3, desculpa, 30 raiz de 3, certo? E, continuando no lado de lá, esse 3 pode passar dividindo, então x vai ser igual a 30 raiz de 3 sobre 3. Se eu simplificar o 3 com 30, a gente vai ter que x é igual a 10 raiz de 3, igual eu falei antes. Beleza? Dividir 30 por 3 dá 10. Isso é o quê? Metros. Não vou mexer com raiz de 3, porque o raiz de 3 é uma dízima não periódica, não vai compensar multiplicar por 10, ok? Mas a conta não acabou, porque isso aqui era a altura de um poste. Então, tinha a altura do cara que estava observando o poste, certo? Vou botar um cara aqui. Cabeça dele, o corpo, as pernas e os braços. Ele estava observando esse poste. E tinha essa altura aqui que era 1,7 metros. Ok? Então, a altura do poste, eu vou chamar essa altura de H, vai ser igual a 10 raiz de 3 mais 1,7 metros. Essa aqui que fica sendo a resposta. Ok? 10 raiz de 3 mais 1,7 metros. Se a gente quiser desenvolver essa conta,
A gente pode. Deixa eu pegar aqui uma calculadorazinha. Mudou a calculadora, ó. Mudou, mas tá a mesma coisa. Olha, ó, tem a função trigonometria. Tá vendo o triângulozinho aqui, ó? Deixa eu ver se aumenta o tamanho. Aqui, ó. Mas aqui a gente tem o seguinte. 10 vezes a raiz quadrada. Ah, não, ele tira... Ih, calculador estranho. Eu vou colocar 3 raiz quadrada, aí deu o valor, vezes 10. Aí vai dar isso aqui, 17,32 mais 1,7. Ó, o poste tem 19, uns quebradinho metros. Mais ou menos 19 metros de altura. Beleza? Fica tranquilo assim, né? Qual que deu a resposta aqui na apostila? Tangente 3 graus. Você tá no quadrinho e tá mostrando É a porque tela ou... a apostila é doida. Eu tô mostrando a tela do computador, não? Eita, acabei Ah, de... sim, é porque você tinha travado e eu achei que você estava mostrando outra coisa. Não, eu tô só mostrando aqui na calculadora. Deixa eu voltar aqui. Quanto é que dá a altura do poste? Deu 19,02 metros, certo? A apostila é doida. A apostila considerou o 3 graus, e aí o poste da apostila deu 3,2 metros. Deu um poste pequenininho mesmo. Mas, cá entre nós, eu prefiro usar o de 30, porque o de 30 tem a nossa tabelinha. Se a gente usasse o 3 graus, a gente ia ter que usar aquela tabelona grande, sabe? E aí, geralmente, quando um exercício dá uma dica para vocês, ó, presta atenção. Quando o exercício dá um valor de seno, cosseno ou tangente, quando ele dá um ângulo que não seja 30, 45, 60, aí, de fato, uma prova de vestibular não te obriga a decorar o seno, cosseno e tangente de outros ângulos que não sejam 30, 45 e 60. Nesse caso, a questão, ela te dá o valor do seno, cosseno e tangente desse ângulo que passou. Por exemplo, vamos supor que o triângulo tem um ângulo de 25 graus. Isso não está nessa tabelinha, 25 graus, certo? Aí a questão te dá o seno, cosseno e tangente desse triângulo com um ângulo de 25 graus, ok? Aí fica possível de responder. Porque ele não obriga você a decorar todos os senos, cossenos e tangentes. Ok? Bom, pessoal, já deu 9 horas, já até passou um pouco, né? A questão está aí no quadro, vocês tirem um print, quem não copiou, beleza? E na próxima aula, o que acontece? Eu tenho que dizer alguma coisa para Tchau. Na próxima aula a gente continua aqui um pouquinho, depois a gente vai trabalhar circunferência e histograma, certo? Circunferência vai ser um pouquinho mais rápido. Beleza, então, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau. Bye.